Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as orações reduzidas, as orações justapostas e os períodos mistos. Então, vem comigo. Bom, primeiro vamos conceituar orações reduzidas. O que são orações reduzidas? Segundo a gramática, orações reduzidas são as subordinadas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos das suas formas nominais, ou seja, infinitivo, gerúndio e particípio. São, assim, diferentes das orações desenvolvidas, que são introduzidas por um pronome ou uma conjunção, e que são formadas por um verbo no indicativo ou subjuntivo. Também vale lembrar aqui, numa observação, que o verbo da desenvolvida, ele é conjugado, né? Ele é um verbo que se encontra conjugado ali, nas pessoas do discurso. Por isso, a oração é chamada de desenvolvida. Com a oração reduzida, né, acontece uma coisa diferente. O verbo ele está na forma nominal, tá? Uma forma que você não vai encontrar conjugada, salvo aí o caso do infinitivo impessoal. A forma mais fácil de reconhecer uma oração reduzida é pelo seu desenvolvimento. Introduz-se na frase uma conjunção ou um pronome adequado ao sentido da frase e substitui-se o verbo na forma nominal por um tempo verbal do modo indicativo ou do modo subjuntivo. As orações reduzidas mantêm as mesmas características sintáticas das orações desenvolvidas. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a oração subordinada desenvolvida ela é um sujeito, por exemplo, a reduzida também será sujeito, ou seja, a classificação é a mesma, tá bom? Se é uma adjunta adverbial de tempo, também será uma adjunta adverbial de tempo e assim por diante. Podem também possibilitar mais de uma forma de desenvolvimento, isso é muito importante, tá? Muitas das vezes você pode desenvolver essa oração de duas maneiras diferentes, tá? Ou duas ou mais. Bom, só para resumir, o que nós temos de orações reduzidas são essas aqui: as reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio. O quadro abaixo mostra a transformação de orações e em negrito o termo sintático transmutado e entre parênteses a classificação do termo. Então, olha aqui, ó, vem comigo. Essa primeira frase aqui: a minha vontade é a dança a todos. A minha vontade é a dança a todas, é a dança a todos, tá? Essa oração é a dança a todos, é uma oração que ela funciona, no caso aqui, pegando a dança, né, a todos. Essa parte aqui vai funcionar como predicativo. Eu posso transformar essa oração toda, desenvolvendo, numa oração predicativa, desde que eu pegue a palavra dança, tá, e transforme em verbo. Então, vou fazer isso aqui, ó, vou pegá-la, vou transformá-la em verbo, tá? E a frase vai ficar assim: a minha vontade é que todos dancem. A minha vontade é a dança a todos, a minha vontade é que todos dancem. Você repare que eu estou dizendo basicamente a mesma coisa, só que agora eu desenvolvi essa oração, tá? Uma oração que era absoluta se transformou numa oração, porque só tinha um verbo, no caso o verbo ser, agora se transformou num período composto, onde o termo a dança a todos virou que todos dancem, tá? Virou uma oração porque eu transformei o núcleo desse predicativo num verbo, tá? Ele acordou na manhã. Ele acordou na manhã. Na manhã aqui, ó, na manhã aqui vai funcionar como adjunto adverbial de tempo. O que eu vou fazer? Vou transformar essa oração absoluta, aquela que só tem um verbo, no caso acordar. Vou transformar esse manhã em verbo, tá? Já que ele é o núcleo aí, transforma em verbo e vou ter essa seguinte oração. Ó.
Ele acordou quando amanheceu. A ideia é a mesma, ele acordou na manhã. Ele acordou quando amanheceu. Tá? Então você vai ter a mesma ideia aí. É uma oração. Eu transformei um advérbio de tempo, uma adjunta adverbial de tempo, em uma oração subordinada a adverbial temporal. Tá? E aqui desenvolvida porque, né, eu tenho o verbo conjugado aí num tempo. Pretérito perfeito. Terceira frase. Apostei os números pedidos. Apostei os números pedidos. Esse pedidos aqui é um adjunto adnominal. Tá? É um adjunto adnominal que vai caracterizar pedidos, números pedidos. Então vai funcionar como se fosse um adjetivo. Tá? É um verbo na forma nominal que funciona como adjetivo da palavra números e concorda com ele. Números pedidos. Vou transformar esse pedidos aí, né, num verbo desenvolvido, num verbo conjugado. E vai ficar assim, ó. Apostei os números que pediste. Né? Apostei os números que pedistes. Ao fazer isso, eu transformei o que era uma oração simples, né, um período simples, uma oração absoluta, desculpem, em uma oração subordinada adverbial. Em uma oração subordinada adjetiva, tá? Adjetiva, de um período composto. Então aqui, ó, esse quezinho aqui, na verdade, é um pronome relativo. Posso trocar por o qual ou a qual, é por isso que eu sei que ele é adjetivo, né? Porque posso pegar e trocar por o qual ou a qual. Eu apostei os números que pediste. Eu apostei os números os quais pediste. Tá? Bom, da desenvolvida eu posso construir uma reduzida, que é quando eu pego o verbo da subordinada e transformo esse verbo para uma forma nominal. Então, vamos pegar agora essas orações aqui e transformá-las. A minha vontade é que todos dancem. Ó, transformando vai ficar: a minha vontade é que todos dançarem. Ó, peguei o verbo dancem, tá? Peguei o verbo dancem da oração subordinada e o transformei, né, para uma forma nominal. É todos dançarem. Ao fazer isso, reparem que eu eliminei o conectivo. Tá vendo esse conectivo aqui, ó? Esse conectivo aqui, conjunção integrante de uma oração subordinada substantiva. Então, ele não aparece mais aqui, ó. Cadê? Ó, sumiu. Cadê? Não tem. Tá? Ao colocar o verbo no infinitivo, eu não preciso mais do conectivo. A minha vontade é todos dançarem. E aí a oração ficou reduzida, né? Reduzida porque fica menor, não precisou do conectivo. A ideia de redução é justamente omitir o conectivo. Outro exemplo. Ele acordou quando amanheceu. Ó, vou pegar o verbo amanhecer, aqui da desenvolvida, e vou levar para lá no infinitivo. Aqui, ó. E transformei esse período composto num período composto reduzido. Ele acordou quando amanheceu. Ele acordou ao amanhecer. Ó, ao fazer isso, a conjunção quando, né, a conjunção temporal, ó, ela não está mais aqui. Cadê? Ó, cadê o quando? Não tem mais o quando. Sumiu também. Tá? Apostei os números que pediste. Ó, o pronome, eu vou pegar o verbo, né? Foi a mesma coisa. Vou pegar o verbo e vou transformá-lo no particípio, tá? E vai sumir com o pronome, no caso aqui. Ó. Apostei os números pedidos. Apostei os números pedidos. Aqui cabe fazer uma observação. Para alguns autores, uma oração absoluta em que o verbo no particípio esteja funcionando como adjunta nominal
equivale a uma oração, a um período composto em que pedidos, na verdade, é uma oração reduzida. Isso causa confusão, tá? Outros autores chamam a atenção que para isso acontecer, esse pedidos tem que estar relacionado a alguma outra coisa. Então você vai ter uma cisão aqui, tá? Um corte, uma parada aqui. Por exemplo, né, estaria para muitos autores essa frase: isso aqui não passaria apenas de um período simples, não de um composto. Para que fosse composto, a frase teria que terminar, tá? Pedidos por ti. Aí sim, agora podemos parar. Ó, apostei os números que pediste. Apostei os números pedidos por ti. Tá? Então tem que ter essa complementação para a gente poder apostei os números. Ó, apostei os números, a gente vai ter essa cisão. Pedidos por ti. Aí eu tenho pedidos como verbo e não como adjetivo. Tá bom? Então fica essa ressalva importantíssima. A gente vai trabalhar com essa linha de raciocínio, que eu acho que é mais tende a ser mais lógica. Aqui, nesse caso, né, apostei os números pedidos, o que você tem é uma oração, um período simples. Você não tem uma oração, digamos assim, um período composto. Você não tem um período composto. Por quê? Pedido aqui funciona como adjetivo. Tá? O que você vai ter de composto se a frase fosse essa: apostei os números pedidos por ti. Porque aí eu tenho a palavra pedidos funcionando, né, aí, claramente como um verbo, né, a ação de pedir. Tá? Ali parece mais uma característica dos números pedidos. Né? Bom, fica essa observação. Oração subordinada reduzida. Nós temos 3 tipos, como já falei: infinitivo, gerúndio e particípio. A classificação dessas orações, né, o que você vai encontrar dentro do estudo das reduzidas, é isso aqui. Ó. Então eu fiz um quadro aqui para que você tenha uma visão geral. Tá? Então, no caso das de infinitivo, você vai encontrar as 3 situações, tanto a substantiva, quanto a adjetiva e a adverbial. Tá? Você vai ter todas as substantivas aparecendo no infinitivo. Tá? Subjetiva, objetiva indireta, objetiva direta, completiva nominal, predicativa, positiva, todas elas aparecem no infinitivo. Tá? Aí cabe aquela dica de você substituir a oração pelo pronome isso. Tá? Se ela possibilita a substituição pelo isso, é porque ela é uma substantiva. No caso da adjetiva, nós temos vão aparecer casos, né, tanto da explicativa quanto da restritiva. Tá? Aí é a questão da vírgula, ter ou não ter vírgula, você sabe, né? Para você identificá-la como adjetiva, você vai poder trocar, você vai poder introduzir, né, na hora de fazer para a transformação para desenvolvida, você vai poder trocar por o qual ou a qual. Tá? Você vai poder fazer isso. A gente vai ver aqui alguns exemplos que eu vou te mostrar essa transformação. Mas a dica é poder transformar por o qual ou a qual. Tá? Não dá para usar o isso no lugar da oração reduzida aí. Não dá para você trocar por o qual ou a qual. Então, caímos no caso da adverbial. A adverbial não aceita nenhum desses 2 macetes. Tá? Então, é a dica que eu te dou. Além disso, ela vai te dar uma ideia, um valor. Né? Ela vai agregar valor aí, circunstancial. No caso das reduzidas de infinitivo, só vamos ter essas aqui. Eu sei, são 9 casos que a gente estudou aí segundo a gramática normativa, mas no que diz respeito à oração subordinada reduzida de infinitivo, nós só temos registros desses 6 casos: a causal, a condicional, a concessiva, temporal, final e consecutiva. Então, você não vai ter de proporção, né, que não aparece aí. Você não vai ter a comparativa, né, que não aparece aí.
e a conformativa. Tá? Então, comparativa, conformativa e proporcional não temos registros. Tá? Não temos registro, pelo menos não conheço nenhum registro desses tipos. Você vai ter a causal, condicional, concessiva, temporal, final e consecutiva. Então, né, só para você ir já organizando o teu raciocínio. No caso das reduzidas de gerúndio, também aparecem as três situações, mas veja que agora, no caso da substantiva, só existe um caso que aparece, que é a positiva. A adjetiva continua com as duas, restritiva e explicativa. A positiva é fácil de você identificar porque ela tem uma característica muito própria, né? Explicar o termo anterior, bem característico da positiva, né? Além da questão dos 2 pontos, da vírgula e tal. Adjetiva e adverbial, a gente vai ter 4 casos: causal, condicional, concessivo e temporal. Tá? Só esses 4 casos. Nas reduzidas de particípio, né? Subordinadas reduzidas de particípio, você só vai encontrar exemplos nas adjetivas e nas adverbiais. Substantiva não tem, então já marca aí. Né? Não existe oração subordinada reduzida de particípio substantiva, só adjetiva e adverbial. Adjetiva, os 2 casos. Adverbial, só aqueles 4 que também apareciam no gerúndio: causal, condicional, concessiva e temporal. Beleza? Então esse esqueminha eu montei para você ter uma visão geral do que você vai encontrar. Agora, vamos ver alguns casos, tá? desses tipos de oração, de orações reduzidas, e como transformá-las para desenvolvidas. Orações reduzidas de gerúndio. Orações reduzidas de gerúndio apresentam um verbo no gerúndio, né? Aqueles que terminam em ando, endo, indo ou ondo, tá? Para realizar a primeira e a segunda classificação anteriormente citada, é preciso desenvolvê-las. Após fazê-lo, leva-se em conta o critério de classificação das orações subordinadas, adjetivas ou adverbiais. Eventualmente, uma oração substantiva positiva ou coordenativa aditiva pode vir reduzida de gerúndio. Tá. Vamos lá, então. Subordinadas adjetivas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, abracei Joana despedindo-se. Professor, não seria despedindo-me? Não, aqui não, você vai entender agora. Abracei Joana despedindo-se. Abracei Joana que se despedia. Quer dizer, quem se despedia era ela, por isso despedindo-se, porque era ela que se despedia. Eu tenho que, né, eu tenho que entender que esse despedindo-se significa, né, que se despedia. Eu tenho que conseguir fazer essa transformação. Assim eu vou conseguir analisar melhor. Então, abracei Joana despedindo-se, quer dizer, né, ela se despedia. Né? Abracei Joana, ela se despedia. Abracei Joana que se despedia. Você está entendendo? Você vai fazer esse exercício. Abracei Joana, ela se despedia. Abracei Joana que se despedia. Esse que, você sabe, agora que está desenvolvido, a gente pode analisar. Esse que pode ser trocado por a qual, né? Abracei Joana, a qual se despedia. É assim que eu sei que essa oração ela é uma subordinada adjetiva, tá? E como tem vírgula, ela é uma adjetiva restritiva, tá bom? E como essa aqui é uma adjetiva restritiva, essa aqui que se despedia. Essa aqui vai ser a mesma coisa, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, eu vou acrescentar o reduzida de. Restritiva não. Explicativa, né? Vírgula. Explicativa. E é reduzida de gerúndio. Ó, reduzida de gerúndio. Porque tem a terminação do gerúndio aqui, ó. Indo, né? Que a gente viu aqui em cima. Ó, só para você lembrar, vou puxar uma setinha. Ó, tá vendo? Então, o verbo está no gerúndio, tá? Dá a ideia, né? Abracei Joana, né, que se despedia, eu consigo fazer essa transformação para uma desenvolvida. Ao fazê-lo, eu analiso a desenvolvida e vejo que o que pode ser trocado por o qual ou a qual, logo ela é uma adjetiva, e se ela é uma adjetiva, a outra também é, só que além de oração subordinada adjetiva explicativa, ela é reduzida de gerúndio. Um segundo exemplo, vem cá, ó.
Gosto de crianças correndo pela casa. Gosto de crianças correndo pelas não, né? Pela. Gosto de crianças correndo pela casa. Aqui, ó. Gosto de crianças que correm pela casa. Eu posso pegar toda essa oração aqui, ó, correndo pela casa, e o que eu vou entender, né? É essa ideia aqui, ó. O que eu vou entender é isso aqui, ó. Se eu for interpretar isso, é isso que eu vou entender. Gosto de crianças que correm pela casa, né? Aí tá, tona desenvolvida. Dá para trocar o que por o qual ou a qual? Dá, né? Gosto de crianças as quais correm pela casa. Ao fazer isso, tenho a certeza de que ela é uma adjetiva, tá? Desenvolvi, né? Pegando, interpretando essa frase, essa oração. Vi que o que dá para trocar por o qual ou a qual, ela é uma adjetiva, né? E como não tem vírgula, é uma adjetiva restritiva. Aquela lá, a subordinada reduzida, ó, termina em endo, ela também é uma subordinada adjetiva restritiva, só que ela é reduzida de gerúndio, tá? Só que ela é reduzida de gerúndio. É isso que eu quero que você perceba, beleza? Então tá, vem mais, vem comigo. Subordinadas adverbiais, tá? Subordinadas adverbiais. Vamos pegar um caso aqui. Cometendo injustiças, sentir remorso. Cometendo injustiças, sentir remorso. Eu posso pegar esse cometendo injustiças, eu posso interpretá-lo, né? Uma coisa me levou a outra coisa, você percebe? Cometendo injustiças, sentiu remorso. Uma coisa gerou outra coisa. Você tem uma relação aí de causa e consequência, né? Então, cometendo injustiça é causa. Não sei se você está percebendo, né? Cometendo injustiças, sentiu remorso. Uma coisa levou a outra coisa. Desenvolvendo essa oração, o que eu vou ter é algo, né? Assim, ó. Né? Porque cometeu injustiças, sentiu remorso. Se quiser inverter para ficar mais fácil, sentiu remorso porque cometeu injustiças. Tá? Tanto fica à vontade. Mas eu botei aqui na ordem da oração que estava reduzida. Eu percebi, né, entendi, que essa oração agora com conectivo, né? Porque. Peraí, só. Manter esquema, mais tarde. Beleza, aqui mesmo. Aqui, ó. Porque cometeu injustiças, sentiu remorso. Eu percebi, né, que essa palavra porque, né, esse conectivo, inicia uma causa que vai gerar uma consequência. Aqui, ó, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. Tá? Da ideia de causa. Não dá para trocar o porquê para o qual ou a qual, né? Não dá para trocar toda a oração por isso. Isso sentiu remorso? Não dá. Então ela não é nem uma adjetiva, nem uma substantiva. Caímos numa adverbial, em que a ideia que eu tenho nessa oração é a ideia de causa. Entendeu? De causa. A outra principal, essa aqui, ó, a oração principal, apresenta consequência. Então ela é uma oração subordinada adverbial causal. Se ela é uma adverbial causal, a sua reduzida, né, é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, tá? Já que termina em endo, o verbo está na forma nominal, gerúndio. Outro exemplo. Mesmo que estivesse errada, ouvia pacientemente. Tá? Mesmo que estivesse errada, ouvia pacientemente. Essa oração já está desenvolvida. Se eu for transformá-la numa reduzida, fazendo o movimento inverso, né? Mesmo estando errada, ó, peguei essa oração aqui subordinada adverbial, né? Concessiva, né? Ó, peguei essa oração subordinada adverbial concessiva. Tá? Como é que eu sei que ela é concessiva?
porque as orações têm ideias que se opõem, né? Se você sabe que a pessoa está errada, você não vai nem querer ouvir, mas contrariando, né, a lógica, ouvia pacientemente, tá? Então você tem uma ideias que se opõem, valor, né, vai contra a lógica, né? É isso, é a característica da oração subordinada adverbial concessiva, tá? Ela como se ela fizesse uma concessão aí, mas na lógica não deveria ser dessa maneira. Mesmo que estivesse errada, ouvia pacientemente. Eu pego essa oração e posso transformá-la numa reduzida. Ó, olha aqui, ó. Para isso, basta apenas que eu tire o conectivo, tá? Ó, o que foi embora, mesmo que, só ficou o mesmo. Agora não é mais conjunção. Mesmo estando errada, olha aqui, ó. Transformei o verbo, tá? Transformei o verbo na forma da forma desenvolvida, né, conjugado em tempo, né, estivesse aí pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? Eu transformei, olha aqui, vou puxar uma setinha direta, colocando no gerúndio, mesmo estando errada, ouvia pacientemente. Transformei então numa oração subordinada adverbial, concessiva, reduzida de gerúndio. Tá? Então fiz o inverso agora. Peguei uma desenvolvida e transformei numa subordinada, reduzida. Comportando-se mal, será punido. Comportando-se mal, será punido. Tá? Então você tem duas ideias aqui. E uma é condição para a outra. Não sei se você já percebeu aqui, tá claro. Né? Comportando-se mal, será punido. Essa oração aqui, né, já está claro aqui para a gente o valor de condição para punição. Tá? Eu posso desenvolvê-la e ficaria assim, ó. Caso você comporte-se mal, será punido. Tá? Então, vou transformá-la dessa forma. Existem outras formas? Sim, você pode mudar o conectivo. Né? Se você... Então, assim, não tem uma forma fixa, não. Pode construir da forma que você achar melhor. Mas que se garanta a ideia condicional que você percebeu lá. Né? Comportando-se mal, será punido. Caso você comporte-se mal, será punido. Então, eu tenho aqui agora, né, uma conjunção e ela passou a ser uma oração subordinada adverbial desenvolvida, tá? Não reduzida, mas desenvolvida. A gente não usa esse termo, mas é o que é. E ela tem a ideia de condição. Se ela é uma condicional, então uma oração subordinada adverbial condicional, a reduzida também será, né, oração subordinada adverbial condicional. Só que agora acrescente o reduzida de gerúndio. Tá? Faltando alguns instantes para o término da avaliação, eu a terminei. Tá? Quando foi que eu terminei? Faltando alguns instantes para o término da avaliação. Toda essa oração, né, que está no gerúndio, cujo verbo está no gerúndio, toda essa oração ela apresenta um tempo, ela trabalha como tempo da ação de terminar. Desenvolvendo, ficaria assim, ó. Quando faltavam alguns instantes para o término da avaliação, eu terminei. Então, eu posso transformar toda essa oração em uma oração desenvolvida, apenas acrescentando o conectivo, tá? E tirando o verbo da forma nominal e colocando numa forma desenvolvida. Quando faltavam alguns instantes para o término da avaliação, eu a terminei. É uma oração subordinada adverbial temporal. E a outra oração, a primeira oração, uma oração subordinada adverbial temporal, só que reduzida de gerúndio. Tá bom? As substantivas, o caso mais comum é no gerúndio, né, são as apositivas. Olha aqui, ó. Só tem ela. Então, uma das formas de amar é odiar
e odiar é esta, convivendo, né, com todos. Uma das formas de odiar é esta, de amar e odiar é esta, convivendo com todos. Tá? Ora, eu citei qual é. Esta qual? Ó, convivendo com todos está explicando o termo anterior. Tá? Olha aqui a presença dos dois pontos. São as marcas da positiva. Uma das formas de amar, eu vou desenvolver então, olha só. Uma das formas de amar e odiar é esta, que convivam com todos. Tá? Que convivam com todos. Convivendo vai virar que convivam. Que convivam com todos. Tá? Mas o valor, veja que o que não muda aqui é o sentido, a função explicativa do termo anterior e, no caso aqui, a pontuação, né, característica da positiva. Tá? Então, se essa aqui é uma positiva, substantiva positiva, oração subordinada substantiva positiva, esta é uma oração subordinada substantiva positiva reduzida de gerúndio. Beleza? Tá bom. Então, vamos